Você sabe o que é futuro? Futuro é o que vai acontecer com você daqui a 10 ou 15 anos. Muitos de vocês estão plantando coisas e estão preparando um futuro de paz, um futuro de prosperidade, um futuro de bênção. E outros não. Outros, apesar de estarem na igreja, vão ter um futuro muito complicado. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu estava atendendo, e ele falou para mim assim: Tiago, sabe o que é o complicado de acreditar nas coisas de Deus? Eu falei: o que é complicado? Ele falou: por exemplo, hoje eu já fui crente de verdade, já fiz coisa muito boa para Deus, já levei a Bíblia muito a sério, mas hoje eu estou vivendo como eu quero, eu faço o que eu quero, não vou à igreja, estou levando a vida que vocês aí chamam de pecado. E sabe o que acontece? Estou vivendo o melhor tempo da minha vida, nunca ganhei tanto dinheiro, nunca tive tão bem. Eu falei assim: há 2 anos atrás como é que você estava? Ele: não, então há 2 anos atrás eu estava aí que nem vocês, bitolado dentro da igreja, cumprindo os princípios bíblicos, estudando isso, estudando aquilo, deixando de fazer isso, deixando de fazer aquilo. Eu falei: então, é que a gente esquece que toda semeadura leva um tempo para colher. Nada de um dia para o outro. O que você está vivendo hoje com a vida toda errada é uma colheita do que você plantou há 2, 3 anos atrás. Deus não vai cancelar sua colheita, que é um direito seu, porque hoje você está errado. O problema é o seu futuro. Porque hoje as sementes que estão caindo no chão estão criando um futuro de divisão, de pobreza, de problema. Não pense que você está cometendo um erro hoje e que amanhã você vai ser castigado, porque não é assim que funciona. A Bíblia, ela está debaixo da lei do plantar e colher, a lei da semeadura, muito conhecida. E como toda plantação, existe a regra do tempo. Então eu sei que muita coisa que eu estou colhendo hoje, não é porque hoje eu estou orando 5 horas por dia, porque eu não estou. Muita coisa que eu estou colhendo hoje, não é porque eu sou o cara mais santo da terra. Não. Tem a ver com coisas que eu fiz há anos atrás. Tem vezes, preços que eu paguei. Coisas que eu deixei de fazer. Coisas que eu me arrependi de ter feito de verdade. E me quebrantei diante de Deus. Tem a ver com o que eu fui plantando nos últimos tempos. E o que eu estou fazendo agora, eu não vou colher agora. Seja de bom ou ruim, que está caindo das minhas mãos. As sementes que estão caindo das minhas mãos e caindo em terra agora, eu não vou colher agora. São sementes que estão sendo plantadas para o meu futuro. Então o que é o futuro? É como você vai estar daqui a 10, 15, 20 anos. E quem não tem visão de futuro, não tem a mínima ideia do que plantar agora. Isso você entende bem do porquê Jacó queria comprar uma bênção e Esaú queria vender a bênção. O que determina quem compra e quem vende é a visão de futuro que a pessoa tem. Veio a crise sobre o país. 2008 nos Estados Unidos veio aquela crise terrível, imobiliária. Todo mundo começou a botar casa para vender. Quem estava hipotecado começou a botar na rua. Mas muitas pessoas começaram a comprar no meio da crise. Por que tinha loucos comprando? Porque esses loucos estavam de olho no futuro. Quem já viu o futuro toma atitudes totalmente contrárias a quem não viu nada. Porque se você volta de 30 anos no futuro para hoje, você agiria completamente diferente como está agindo agora. Inclusive emocionalmente, você já não ficaria nervosinho com algumas coisas. Porque quem já viu o futuro não age como quem não viu nada. E o nosso futuro, ele é travado, obstruído por 5 coisas principais. Se você não anotar, você amanhã não vai lembrar de nada. E o que eu vou te falar hoje não é só bíblico, mas ele é empírico, ou seja, é através das experiências da vida que nós chegamos a essa conclusão, e é acadêmico. Porque nós vamos falar muita coisa que a neurociência, que a psicologia já provou.
E todo mundo que está aqui, a não ser que aconteça a fatalidade, a não ser que você passe dessa para melhor, a não ser que Jesus cante o seu nome nas nuvens, a não ser que você bata as botas, a não ser que você vá se encontrar com o Salvador, a não ser que seu nome seja o próximo da lista. Quem gostaria de ser o nome próximo da lista? Quem gostaria? Tem um, dois. Amém, Senhor. Já pode te levar os 3, Senhor. Pode. Passa eles na frente, Senhor, dessa lista. Eles pediram, Pai. Só deixa a senha do banco no final, irmãos, por favor. Pra gente poder. Ou seja, todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer, né? Então, tem uma complicação séria nós temos aí. Mas a verdade é que se não houver uma fatalidade, o teu futuro, ou seja, o que vai acontecer contigo daqui a 10, 15 anos, pode começar a ser alterado por como ou o que você vai fazer hoje. Então, se a gente excluir o fator morte da palavra de hoje, você pode começar a alterar toda a sua história futura agora. Porque a única coisa que você não pode prever é se você vai morrer amanhã, ou daqui a 30 anos, ou daqui a 50 anos. Isso você não consegue prever. Fora isso, se você vai estar bem financeiramente ou não, se a tua família vai estar junta ou não, se você vai ser um homem próspero ou um homem que passa vergonha nas finanças, se você vai ser uma mulher fiel ou uma mulher que é podridão nos ossos do seu marido, tudo isso já depende das escolhas que faremos hoje, das sementes que jogaremos na terra a partir de hoje. E existem 5 coisas que travam completamente o ser humano. E hoje, se eu pudesse dar um nome dessa palavra do primeiro dia da série, seria identificação. É o nome da série de hoje, da palavra de hoje. Você precisa identificar o que pode estar travando o seu futuro, porque com certeza é uma dessas 5 coisas. Com certeza você está incluído em uma dessas 5 coisas. Pastor, eu não estou, então glória a Deus, teu futuro está liberado, é partir, né, para conquista. Mas a maioria das pessoas sabem que tem um futuro travado em várias coisas. Quem aqui tem certeza que daqui a 5 anos você vai estar próspero financeiramente? Quem aqui tem certeza que daqui a 10 anos tua família ainda vai estar junta? Não, presta atenção. Eu não estou perguntando se você acredita, se é o que você quer. Presta atenção na pergunta. Uma coisa que eu quero te auxiliar nessa série é você aprender a pensar. Não haja por impulso. Quem age por impulso não está pensando. Não levante porque os outros levantaram a mão, porque senão você é só um copiador, você não é um pensador. Pensa um pouco no que eu te perguntei. Você tem certeza que daqui a 10 anos sua família vai estar junta? Seu casamento vai estar de pé? Você tem certeza que daqui a 5 anos você vai estar próspero financeiramente? Porque se você levantar a mão e falar, eu tenho certeza, eu vou te chamar aqui e vou perguntar, então me diga 3 coisas que você está fazendo para que daqui a 10 anos sua família esteja junta. Me diga 2 coisas que você está fazendo para daqui a 5 anos você ser próspero financeiramente. Essa certeza só vem com coisas palpáveis. Transferir para Deus não vai valer. Ah, Deus sabe de todas essas coisas. O que Deus mandar é o melhor. Mas eu quero te provar biblicamente que os heróis da fé não tiveram esse pensamento que você teve, não. Ou tem, ou um dia teve. Deus colocou o poder da decisão nas nossas mãos, da escolha, para que a gente pudesse construir, segundo a vontade dele, o nosso futuro. Só que quando você começa uma construção, sempre vem as obstruções, os impedimentos, as coisas que travam a obra. Quando o senhor estava construindo isso aqui, o senhor lembra de pelo menos um fato que travou a obra um dia, ou 2, ou uma semana? Aconteceu alguma coisa que travou? Faltou alguma coisa? Veio alguma coisa da justiça? Uma permissão que ficou faltando? Uma tinta acabou? O pedreiro faltou? Teve alguma coisa que travou pelo menos um dia a obra? Teve, né? Porque toda vez que você está construindo alguma coisa, os entraves aparecem.
Pastores que estão aqui, quando vocês começarem a construir o reino de Deus dentro da sua igreja, que a sua igreja é algo físico, a gente vai falar sobre isso na conferência, vai explodir um pouco a sua mente, mas depois vai voltar para o lugar. Mas quando você começar a construir o reino dentro daquilo que você faz, seja igreja, você que é empresário da sua empresa, as primeiras coisas que vão aparecer são entraves. Travas que aparecem para impedir que você abra as portas certas. Onde é que você bota a trava? Nas portas que guardam algo precioso. Você não precisa colocar uma trava na porta do banheiro, porque não tem nada de precioso ali. Mas talvez na porta do closet, onde você guarda o cofre da sua casa, vai ter uma trava, porque onde tem trava, depois daquela porta tem algo. É por isso que nós precisamos destravar o nosso futuro, porque atrás dessa porta que nós vamos abrir nesses 3 dias, tem algo precioso te esperando. Tem um tesouro atrás disso. Toda porta que tem trava, tem tesouro atrás. E é por isso que o inimigo investe para botar o máximo de travas possíveis no que está para acontecer, para que você não consiga tocar, para que você não consiga virar a chave, para que você não consiga passar para o outro lado. E o inimigo ele vai investir primeiro no clássico. O clássico do inimigo, a trava clássica do futuro de um ser humano, é a dor. O inimigo investe muito na dor, mas essa é a clássica dele. Ele tem todo um projeto, ele não tem pressa, então ele começa a investir desde a tua infância, para que as dores virem traumas, e os traumas paralisem completamente o teu futuro. Então ele coloca alguém para te tocar sexualmente na infância. Ele faz um pai sair de casa, te abandonar e você crescer sem a figura paterna. E tudo isso vai gerando ódio, vai gerando abandono. Ele faz com que quem você mais confiasse, ou mais confiava, te abandonasse, te deixasse, te traísse, desse as costas para você. Ele vai semeando dores. E no conjunto das dores formam-se traumas. E os traumas são travas que impedem você passar a porta para o futuro. Cada um de vocês aqui tem uma dor para contar. Cada um de vocês aqui tem uma traição que pode ser compartilhada. Cada um de vocês que está aqui perdeu alguém ou algo. Cada um de vocês aqui já teve uma frustração terrível na vida. Cada um de vocês tem uma história triste que faria o outro chorar. Porque a dor é a trava clássica do inimigo para impedir que você abra a porta do seu futuro. Por isso, identifique sua dor. Se você está anotando, é muito importante que você anote agora quais são as dores que você sabe que impedem, que travam, que obstruem seu futuro. Às vezes você tem o nome da pessoa na sua cabeça, às vezes você lembra do fato. Seja o que for, anote. Porque hoje nós precisamos identificar as estratégias do inimigo que estão nos fazendo botar a mão na maçaneta, virar a porta, virar a chave e a porta não abrir. As travas só vão cair se elas forem identificadas. Quando você entender a trava da dor, você, a partir do momento que entendeu e identificou, você já pode começar a mudar isso da sua vida. A dor é clássica. A dor talvez seja a estratégia mais clássica, mais básica do inimigo. E o problema da dor é que à medida que você não trata, à medida que você não tira ela de você, ela vai se enraizando, vai ficando mais profunda e vai te amargurando, vai te impedindo de desfrutar dos dias bons. Às vezes você está num dia bom e não consegue curtir aquele dia. Sabe por quê? Porque a dor de anos atrás está tão enraizada que já te congelou completamente por dentro. Tem uma segunda coisa que o inimigo usa muito. Você conseguiu identificar a dor? Você conseguiu? Quem conseguiu identificar alguma dor que está te travando? Levanta a mão. Que bom. A segunda coisa é a dúvida. A dor é uma trava na porta do seu futuro.
E às vezes quando você tira essa trava, você encontra uma outra, chamada dúvida. A dúvida é o maior inimigo da fé. Onde a dúvida está, a fé não pode estar. E onde a fé chega, a dúvida vai embora. Logo, acreditar, ou seja, não duvidar, é o primeiro degrau da escada da fé. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, diz: se você for pedir algo a Deus, peça sem duvidar, porque quem duvida é semelhante a as ondas do mar que vêm e vão. Ou seja, você sempre vai ser inconstante, você sempre vai ser o feridinho emocional, você vai sempre ser o que ataca, você sempre vai ser o que, pra mim nada dá certo, você sempre vai ser aquele que fala, não sei se é a minha hora, não sei se eu vou, porque quando você é inconstante, você só fica indo e vindo. Tem dias bons, dias ruins. Um dia tem dinheiro, outro dia não tem. Um domingo está na igreja, o outro fica vendo Fantástico. Um mês dá dízimo, outro mês fala, eu quero ver melhor essa base bíblica para eu fazer isso. Inconstantes em todos os seus caminhos. Não pense, diz o apóstolo Tiago, que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. O inimigo que conhece a palavra sabe que se ele colocar dúvida, se ele plantar uma semente de dúvida em você, ele já travou totalmente o seu futuro. Porque todas as nossas conquistas obrigatoriamente serão pela fé. A administração disso será com a sabedoria, mas a conquista é pela fé. O trabalho que Deus vai te dar, a empresa que Ele vai colocar na tua mão, para quem é solteiro, o casamento que Ele vai fazer chegar para você, você vai conquistar isso pela fé. A administração vai ter que ser com sabedoria e inteligência. Mas a fé é uma chave que abre as portas do teu futuro. Porém, onde há dúvida, não pode ter fé. O inimigo, sabendo desse cálculo simples, faz com que a dúvida entre no seu coração. E quando junta a dúvida com a dor, aí já era. Você já está machucado, está ferido, está cheio de choro no coração. Aí junta isso com a dúvida, não sei se é meu momento, não sei se é para fazer. Deus já te deu o sinal, o pastor pediu para fazer, sua esposa falou, vai meu filho, chegou a tua hora, eu não sei, eu preciso. E é impressionante que isso só acontece com quem tem chamado esse tipo de dúvida, com quem tem um futuro realmente brilhante. Mas essa mesma pessoa é tão cara de pau que ela usa o Waze, ela usa o GPS, que é uma voz de uma pessoa que nunca viu na vida, guiada por um satélite, que ele não sabe nem explicar o que é isso. E aí ele entra numa cidade, num bairro que ele nunca foi, liga o Waze, coloca um endereço, e o Waze fala, 800 metros vira à esquerda. Passa 800 metros, a pessoa vira sem duvidar. Uma voz que ele não sabe quem está falando, de satélite, que ele não sabe nem explicar essa tecnologia. Ele pega 800 metros e vira à esquerda. Ele acredita no GPS, mas quando Deus fala com ele, ele fala, Deus, se é você, me dá 3 sinais. Eu quero uma chuva de meteoro amanhã às 7h30 da manhã. É impressionante que isso a gente só faz com as coisas de Deus. Que todo mundo a gente acredita, vai lá e faz. Onde tem dúvida, onde tem esse questionamento, será que é, será que não é? A fé não está, e se a fé não está, as portas do futuro não podem se abrir. A terceira coisa que o inimigo vai colocar na tua vida para travar o seu futuro é a ignorância. Vou te falar uma coisa, do que eu tenho pesquisado, mais do que a dor, mais do que a dúvida, o que a nossa geração atual mais tem sofrido é de ignorância. A geração mais informada da história, na década que as informações estão disponíveis, é a geração mais ignorante que já passou. É clássico você ver pessoas, como a gente tem muitos seguidores nas redes sociais, de vez em quando eu paro para ver os comentários. Não consigo ver todo dia, toda hora, por causa da quantidade. Às vezes quando eu estou em algum lugar eu paro e vejo. E aí hoje eu entrei, ou ontem, eu não lembro, e vários comentários negativos. E tinha um que dizia assim, 7-1,
bandido, usando dinheiro público. Você parece o Lula. Eu falei, gente, de onde vem o dinheiro público disso? E eu falei, querido, olha, eu não entendi. Me chamou de Lula, filho do Lula. Eu falei assim. Aí, quando assim, o comentário é muito ignorante, eu entro. Eu vou lá, eu mesmo respondo. Eu falei, olá, querido, seja bem-vindo. E é impressionante que quando você começa a tratar bem quem está te fazendo mal, a pessoa também muda o argumento. Uns falam assim, uns eu respondo, falo, amém, querido, seja bem-vindo, sua opinião é muito importante, você é aceito aqui. Porque às vezes é só a falta de aceitação que está fazendo ela te atacar. Né? Você é aceito, obrigado por ter escrito aqui, olha, Deus te abençoe. Nós temos visões diferentes sobre esse assunto, mas às vezes a pessoa, amém, pastor, Deus te abençoe também, muito lindo seu filho, hein? O mesmo estava me xingando há 2 minutos atrás. Ou seja, ignorância. Sem pensar, ele entra ali e te faz um ataque. Tem a segunda pessoa, que é a pessoa que entra, faz um ataque assim, sem pé nem cabeça, você entra e fala, querido, seja bem-vindo, puxa, que bom que você comentou, nós temos visões diferentes sobre isso. Olha só, o que eu escrevi acima significa isso, 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 baseado na Bíblia, baseado na ciência, baseado em tal coisa. Qual é o seu argumento para que eu entenda a sua linha de pensamento? A pessoa vem embaixo, você é ladrão, ela não leu o que eu escrevi, ela já volta ofendendo, porque ela nunca me viu na vida, nem eu nunca vi na vida. Mas a ignorância, ela cega a pessoa, ela não vai ler o que você está escrevendo. É por isso que não adianta você discutir com o ignorante. O que é ignorante? Aquele que não possui conhecimento. Não tem. Você sempre vai perder para o ignorante. Sempre você vai sair perdendo. Você pode ganhar a conversa, mas vai sair machucado emocionalmente por alguém que não tem a mínima ideia que tinha o poder de te ferir. E às vezes fica discutindo com a ignorância e não tem como ganhar da ignorância. É um poço sem fundo. E a ignorância faz com que maridos saiam de casa. A ignorância faz com que você gaste mais do que ganha. A ignorância faz você vir para a igreja sem acreditar em Deus de verdade. Esses dias eu estava no carro com uma pessoa lá dirigindo em São Paulo, na Marginal Tietê. Ele falou, Thiago, tem um negócio muito triste para te contar. Eu falei, o que foi? Eu fui no médico essa semana e descobri que eu estou com um diagnóstico tal. Eu continuei dirigindo. Ele falou assim, e aí, cara? Não vou falar nada, não. Eu falei, vou falar. Você acredita que Deus existe? Porque a gente só acredita que Deus existe no domingo à noite, quando está tocando a música linda, o ar-condicionado está gelando, está todo mundo levantando a mão e tu, caramba, Deus é verdadeiro, olha só, estou sentindo, olha que coisa linda. Mas quando chega o diagnóstico, Deus não existe mais? Deus foi embora? Ele só existe no domingo à noite, quando está tudo bem? E eu falei para ele, querido, não deixe a ignorância tomar sua cabeça por causa de uma notícia. Eu posso te dar 1000 exemplos na Bíblia de pessoas que receberam notícias piores do que essa e mantiveram o equilíbrio, sabendo a quem estavam servindo. A ignorância sempre vai tentar te cegar, principalmente nos dias que você tem que estar com os olhos abertos. A quarta coisa. E essa quarta coisa, ela é a mais forte. E é a base bíblica que nós vamos usar para hoje à noite. É o desequilíbrio emocional. A dor, a dúvida, a ignorância e o desequilíbrio emocional. A quinta coisa nós vamos falar no final. Grave isso. Dor, dúvida, ignorância e desequilíbrio emocional. Se você reparar, um está conectado ao outro. Tem coisas que a ficha só vão cair durante os outros dias da série. Mas uma coisa está conectada à outra. A dor, dúvida, ignorância e o desequilíbrio emocional, que é mais ou menos a junção de tudo isso, fazendo com que você entregue o controle da sua vida ao mundo externo. O que é o desequilíbrio emocional? O desequilíbrio emocional é quando você perdeu
a liderança interior e qualquer coisa externa tem o poder de te tocar, de te ferir, de te desequilibrar. Algo antibíblico, porque nada que vem de fora tem o poder de mudar o que já está dentro. Porque a Bíblia diz que maior é o que está dentro do que o que está lá fora. Então, por exemplo, uma crítica vem de dentro ou vem de fora? Uma ameaça vem de dentro ou vem de fora? O diagnóstico vem de dentro ou vem de fora? Fora. A dúvida vem de dentro ou vem de fora? De dentro. Repare que se você der margem, alguém vai te explodir. Se você não abrir os olhos, você vai se implodir. Você corre o risco estando com você mesmo, você corre o risco estando com outras pessoas. Sozinho você se implode, com outros você explode. O externo te afeta da mesma forma que se o teu interior não estiver ajustado, ele te destrói também. Quando a Bíblia diz, é melhor que você morra para que Cristo viva em você, Jesus não está querendo que todo mundo seja um zumbi seguindo Ele. Não é isso. Ele percebeu que se a gente tentar viver a vida do jeito que a gente quer, nós vamos nos afundar. Então Ele pagou um sacrifício pela nossa ignorância. Como eles não sabem nem diferenciar o que querem, eles não sabem nem o que querem. Muitos de vocês já pediram, Senhor, me dá esse carro, me dá esse carro, me dá esse carro. Deus te deu o carro, passou 6 meses, você já queria outro. Não sabe nem o que quer. Como ele já sabia, ele pagou um preço pela sua ignorância, mandou Jesus Cristo na cruz para que ele pagasse todo o preço por você. E se você morrer com ele na cruz, você também será ressuscitado com ele. Então foi uma estratégia divina para que você não fique nem na mão do seu interior e nem dependente das coisas exteriores. Mas tem alguém que domina suas emoções, que cria os passos do seu futuro, que sabe exatamente o que é melhor para você. Alguém que entende você como você mesmo não se entende, porque você ainda está em tanta crise emocional que ainda não consegue nem se entender. Ele já te entendeu. Alguém que já te viu no futuro e por isso te deixou de pé hoje, porque ele já sabe quem você vai se tornar. Alguém que acredita mais em você do que você mesmo. E o desequilíbrio emocional é a junção de todas essas coisas e é o que hoje está derrubando muita gente. Repare comigo, porque nesses 3 dias nós vamos estudar a história de Jonas. O profeta Jonas. Vocês conhecem a história dele por causa da famosa história do grande peixe, que a gente chama de baleia, que engoliu Jonas. A gente fala da desobediência de Jonas. A gente fala da falta de fé de Jonas. A gente fala tanta coisa que é indevida em relação a Jonas. Porque eu vou te falar uma coisa. Na Bíblia, não tem registro de um homem que tinha uma fé e uma conexão espiritual no nível que Jonas tinha. E eu vou te provar isso. Como é que um homem, que eu estou afirmando que tinha um nível espiritual altíssimo, uma conexão divina diferente de todo mundo, que tinha uma fé sobrenatural, fez o que fez? Vamos começar estudando Jonas de trás para frente. Abra no capítulo 4. Diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Esse aqui é o profeta do Senhor. Quem aqui já ficou irado? Com raiva? Quem já xingou? Crente? Não, crente. Quando o crente, depois de convertido, xingou mesmo, xingou. Agora, quem já xingou no trânsito? O cara te cortou, você botou, xingou. Depois de crente, levanta, fica de pé, de pé, de pé. Senhor Jesus. Pode sentar. Eu espero que os diáconos tenham tirado foto de todo mundo para a gente no final. A Bíblia diz que ele ficou extremamente desgostoso e irado. Você sabe por que o profeta Jonas estava desgostoso e estava irado? Porque Deus salvou uma cidade. Esse era o motivo. Como Deus salvou Nínive, ele ficou irado
Ele ficou extremamente desgostoso. Como é que um profeta pode ficar desgostoso por um bem que Deus faz? É porque, mais do que a vontade de Deus, ele estava com raiva das pessoas que estavam em Nínive. Porque quando você é desequilibrado emocionalmente, você coloca a tua raiva, as tuas emoções, teu ódio, teus sentimentos, o eu quero, na frente da vontade de Deus, ainda que seja ungido profeta. Ainda que você tenha um grande ministério, ainda que você tenha um grande chamado, ainda que Deus tenha confiado coisas muito grandes nas tuas mãos, ainda que você tenha habilidades que poucos têm, ainda que você tenha um dom que não vai ser retirado, você estando em pecado ou não, porque os dons são irrevogáveis, ainda que você tenha tudo isso, ainda que Deus confie revelações a você, você pode estragar tudo pelo desequilíbrio emocional. Porque você sempre, como bom desequilibrado emocionalmente, colocará suas emoções na frente das decisões divinas. Você vai preferir escutar a voz do eu do que a voz do Espírito Santo. Você vai confundir o que é raiva, o que é ira, com uma palavra profética. Você não vai saber distinguir mais as coisas. E Jonas orou ao Senhor, versículo 2, e disse: Ah, Senhor, mas não foi isso que eu te disse, estando eu ainda na minha terra. Por isso eu me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que você é um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Quem entende só um pouquinho de psiquiatria aqui me diz: qual é o quadro que você tem que estar, clinicamente falando, para pedir a morte? Depressão é o mínimo, é o estágio 1. A depressão, ela desencadeia um desejo de morte, ainda que seja inconsciente. Às vezes você não quer morrer conscientemente, mas você começa a sentir o espírito de morte. Quem está entendendo o que eu estou falando? E quando você não trata uma depressão, por exemplo, o quadro clínico vai se agravando. A patologia vai aumentando. Eu conheço muitos líderes no Brasil, vai ser um dos assuntos que a gente vai tratar também na conferência, que são grandes homens de Deus, mas claramente, patologicamente falando, tem problemas psiquiátricos seríssimos. O problema dele não é espiritual, ele realmente é um homem de Deus, ele realmente escuta a voz de Deus, não é o diabo que não, é Deus que usa ele, só que ele tem uma doença psiquiátrica. E da mesma forma que você pode ter uma válvula, um problema no coração e continuar pregando, você pode ter um problema psiquiátrico e continuar pregando normalmente. O problema é que o problema no coração machuca só você, o problema psiquiátrico machuca todo mundo que está debaixo de você. Jonas aqui revela que ele tinha patologias clínicas, porque as emoções dele estavam tão afloradas que ele estava com raiva de Deus, porque Deus salvou um povo que ele queria que morresse. Mas repare que o capítulo 4, nós estamos começando a estudar de trás para frente. Amanhã a gente vai começar no capítulo 1. Deus vai sentar como Deus bom, paciente, amoroso que Ele é, e vai fazer uma sessão de psicologia com Jonas. Vai ser claramente isso, você vai ver. Porque Deus é misericordioso. Realmente Ele é tardio em irar-se. Se fosse eu, se fosse você, já estava dando uma surra em Jonas. Seu ingrato, eu te uso como profeta, você é ninguém, rapaz. Te boto para profetizar na nação, te dou uma missão importante, você tinha que fazer essa vergonha. A gente já estava já dando surra, botando ele no tronco. Deus não, Deus vê todo o erro, vê toda a ignorância. Senta do lado dele e fala: Jonas, é por isso que nós só podemos servir a Deus mesmo. Porque diante de todos os nossos erros, é o único que vai continuar do nosso lado, chamando a gente pelo nome com mansidão. Tiago, todos os outros vão nos apedrejar, todos os outros vão nos julgar, ninguém vai dar a chance que Ele nos dá. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com sistema de chances. Ele só te mergulha no mar da graça e pronto. Quem dá chance é homem. Vou te dar mais uma chance, hein? Deus não. Deus não contou quantas vezes você errou até aqui. Ele simplesmente mergulhou no mar da graça. Ele não está mais contando nada. Ele só quer que você volte todos os dias. Peço-te, Senhor, tira a minha vida. E Jonas pede para Deus, olha só, aqui
Ele está falando sério, ele sabe com quem ele está falando. Ele não está falando com o amiguinho da esquina, ele era profeta. Ele escutava a voz de Deus. Naquela época, ser profeta em Israel não era coisa para qualquer um, não, irmão. Jonas tinha uma conexão espiritual diferente. Jonas escutava o que poucos escutavam. Ele sabia exatamente com quem estava falando. Ele vira para Deus e fala: tira minha vida, pode levar, pode me matar. Porque para mim é melhor morrer do que viver. Ele não tinha nenhuma doença, não descobriu que estava com câncer, não perdeu um filho tragicamente, nada. Só Deus salvou uma cidade que ele queria que morresse, só isso. Ele se desequilibrou e entrou nesse nível de discussão com Deus. Versículo 4. E disse o Senhor: Jonas, é razoável esta sua ira? Essa aqui já é uma pergunta para começar a desmontar ele. Vai começar uma sessão de psicologia divina aqui. Então, Jonas, vamos lá. Você quer morrer, né, meu filho? Quero. É razoável essa tua raiva? Ou seja, você tem razão. O que é razoável? Você tem razão em estar com raiva desse jeito? Então Jonas saiu da cidade, ou seja, não quis mais falar com Deus. Saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma. Ali fez uma enramada, repousou debaixo dela à sombra, até ver o que iria de acontecer à cidade. Então o Senhor fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do desconforto do sol. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Aqui mostra que ele era doente de verdade. O cara 2 versículos antes, falou: me mata! Aí veio uma planta. Gente, que maravilha de Deus! E a Bíblia diz que ele se alegrou em extremo. Presta atenção. A Bíblia usa a palavra: ele ficou irado em extremo e ficou alegre em... Qual é o nome disso na psiquiatria? Bipolaridade. Ainda bem que você já está entendendo. Ele extremamente triste num dia, extremamente feliz no outro dia. Era profeta, era homem de Deus, tinha uma missão divina para aquela geração e era bipolar. Igualzinho seu marido. Olha Deus falando aí. Acorda um dia bem, outro dia acorda o cavalo. Sai daqui! Você nunca sabe como o bicho vai estar. Tem crente, mulher, esposas crentes, faz até o sinal da cruz antes de falar com o marido. Oh, meu Deus, benze esse homem, faz um negócio. Bipolar o menino. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa daquela planta. Mas Deus, no dia seguinte, é que Deus vai lá, vai tocar na planta para continuar a sessão de psicologia com ele, para tratar o homem, para tratar a alma dele. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, ou seja, de manhã, enviou um verme que feriu a planta e a planta secou. Nascendo o sol, Deus mandou um vento oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele já desfalecia. Então ele pediu para si a morte, dizendo: voltou a querer morrer. Melhor para mim é morrer do que viver. Ou seja, quando as coisas não saem do jeito que o bipolar quer, que o doente emocionalmente quer, ele amaldiçoa a Deus, ele pede a morte, ele quer que o irmão morra mesmo. Então entenda o seguinte: nem todo mundo que está dentro da igreja e te feriu foi usado pelo diabo. Às vezes ele só era doente mesmo emocionalmente. Às vezes ele era de Deus. Jonas era de Deus, não era do diabo. Ele só não se deixou tratar numa área que deveria ter se tratado. Por isso que o desequilíbrio emocional é o que mais trava o teu futuro. Bota um cadeado enorme na porta que poderia abrir o caminho do teu futuro. E eu encerro aqui versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas. Ele continua aqui a terapia: é razoável esta ira por causa de uma planta? Aí Deus volta com a mesma pergunta antes. Você tem razão em estar irado dessa maneira? Como é que você está nervoso, Jonas? É razoável essa tua ira? Ele respondeu: é razoável a minha ira. E a minha ira é até a morte. Ele continuou discutindo com Deus e pediu a morte pela 3ª vez em um capítulo. A gente está falando de um profeta de pressão. A gente não está falando aqui de uma amalequita. A gente
gente não está falando do inimigo de Deus, está falando de um profeta do Senhor que Deus confiou nele, de todos os profetas. Deus confiou nele, tinha um motivo para o qual Deus confiara em Jonas, para essa missão importante, que era salvar uma cidade inteira. Você não vai ver na Bíblia um homem, um profeta que ganhou uma cidade toda em um dia como Jonas. Ele era um cara especial. Ele sabia fazer o que ninguém sabia. Ele tinha habilidades que outras pessoas não tinham. Ele entra e salva a cidade inteira. E a Bíblia diz de 120 mil habitantes. Diferente da mulher samaritana que foi e salvou Samaria, mas a Bíblia não deixa claro se foi todo mundo. Fala só que os homens vieram e aceitaram. Mas aqui deixa claro que Jonas pega todo mundo. Ninguém deixou de se arrepender numa palavra de Jonas. Tornou o Senhor a palavra e disse: você tem compaixão da planta, que não te custou trabalho nenhum. Agora Deus vai começar a contar a história dele com o povo de Nínive. Bota isso aqui na sua cabeça. Olha como é que Deus vai trabalhar com Jonas. Você está me dizendo que você está com raiva, que você está feridinho, que você está com ódio, que você quer morrer por causa de uma planta que não teve trabalho nenhum. Você não teve trabalho nenhum com essa planta. Você não a fez crescer, em que uma noite ela nasceu e na outra noite ela pereceu. Como eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas nela, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Jonas, como eu posso cumprir a tua raivinha e matar esse pessoal de Nínive, se eu tive todo o trabalho de criar um a um, de vir abençoando as gerações desses homens, de dar um nome a cada um, desde o dia do nascimento de cada um, meus anjos estão cercando a vida deles. Os céus se movimentam a favor dessa cidade. Eu tive todo o trabalho de criar um a um. Eu conheço o histórico, o passado, as lutas, as dificuldades de cada um. Eu sei por que essa cidade se tornou uma cidade má. A Bíblia diz no início que era uma cidade que estava cometendo atrocidades, e as impurezas dessa cidade chegou até o Senhor. Então Deus mandou Jonas para condenar aquela cidade. Mas Deus é tão misericordioso que antes da condenação Ele faz um filtro. Olha o teu passado, coisa que o ser humano não vê. Olha as tuas motivações, coisa que o ser humano não vê. Olha o teu coração, coisa que o ser humano não vê. Entende o porquê você está fazendo o que está fazendo, coisa que o ser humano não quer saber o porquê você está fazendo o que está fazendo. Ele fala, é verdade. A ignorância. Quando a Bíblia diz assim, ele não sabe discernir a mão esquerda da direita, está falando que eles são um bando de ignorantes. Quando Jesus estava na cruz e todo mundo começou a caçoar, mas ele é o Filho de Deus. Aí vem um e pega a lança, pá, rasga o lado de Jesus. Aí Jesus olha para o céu, o que ele fala? Pai, desconsidera o que eles estão fazendo. Por favor, não olha para isso aqui não. Pai, perdoa eles. Eles não têm a mínima ideia do que estão fazendo. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É uma geração de ignorantes. Eu vim para dar vida para eles. Eu vim para que o casamento deles continuasse de pé. Eu vim para que o filho não morresse nas drogas. Eu vim para que ele tivesse direito à vida eterna. E eles estão me ferindo, eles estão me crucificando. Eles não têm a mínima ideia do que estão fazendo. Como eu vou poder castigar? Como eu vou poder julgar pessoas que não têm a mínima ideia do que estão fazendo? Pessoas que passaram por dores, pessoas que andaram na dúvida, pessoas que estão na ignorância e pessoas desequilibradas emocionalmente. Qual futuro essas pessoas vão ter se eu não agir de misericórdia para com elas? Qual chance que uma pessoa que está debaixo dessa dor, debaixo dessa dúvida, qual é a chance da pessoa que está nessa ignorância, que não sabe discernir o que é a mão esquerda, o que é a mão direita? Qual é a chance desse desequilibrado emocional abrir as portas do futuro se eu não tiver misericórdia primeiro dele? Se você identificar aquilo que está travando o seu futuro hoje, você já deu um grande passo rumo à cura. Você já começou a tirar um pouco dos ferrolhos que estão segurando essa porta. Porque a dor não vai ser mais uma opção para você. Deus é especialista em usar a dor a teu favor. Deus nunca desperdiça uma dor. Toda dor na Bíblia foi usada a favor de Deus. Toda.
Deus usou a dor de José para colocar ele no trono. Deus usou a dor de Jó para fortalecer a tua fé. Não tem nenhuma explicação do porquê Jó passou pelo que passou, a não ser que se ele só fosse um homem rico, só fosse um homem bem sucedido, ele não entraria na Bíblia. Ele só entrou na Bíblia porque ele passou pela sua dor e venceu. Tem gente que só sofreu para poder entrar na história e virar referência para você, para que você não tenha que passar pela mesma dor. Chegou um tempo, querido, que a dor não vai mais travar as portas do nosso futuro, que a dúvida não vai mais travar o nosso futuro, que a ignorância não vai fazer mais parte das opções, e que o desequilíbrio emocional vai começar a ir embora, porque ele não vai mais impedir o que Deus tem para fazer na minha vida. Muitos de vocês que estão aqui já receberam um chamado de Deus. Quem está aqui já recebeu uma palavra profética, tem uma palavra de Deus, de alguma forma, um sonho, alguma coisa que você tem certeza que Deus vai te usar no futuro. Levanta a mão, você que tem certeza. Você tem uma palavra de Deus, você tem uma promessa. Levanta a mão. Olha quantas pessoas têm uma promessa. Agora abaixa a mão. De todo mundo que levantou, quem já está vivendo a promessa? Levanta a mão. Menos de um terço levantou a mão. Ou seja, a maioria das pessoas tem uma promessa e não estão vivendo. Receberam uma palavra para o futuro, mas não consegue abrir essa porta, porque a dor está paralisando, a dúvida ainda atrasa, a ignorância não faz você ficar perdido no meio do caminho, e o desequilíbrio emocional faz você preferir suas emoções do que a vontade de Deus. Só que meu Deus é um Deus que reverte maldição em bênção. Ele pega o erro de Jonas. Jonas está lá no fundo da baleia, lá na barriga da baleia. Nós vamos falar disso amanhã, do processo que toda pessoa tem que passar, inevitavelmente. Ali foi um erro de Jonas. Jonas comete um erro, cai, é jogado no mar. O grande, eu estou chamando de baleia, né? Mas biblicamente é um grande peixe. Só estou falando de baleia para a gente entender, para os teólogos que estão aqui. O grande peixe pega Jonas. Ele fica 3 dias na barriga do peixe. Me responde uma coisa: onde esse grande peixe vai vomitar Jonas? Quem lembra? Em Nínive, no seu destino final. Porque o teu processo sempre vai te vomitar dentro do destino. Você não saberia chegar no seu destino final se não passasse pelo processo. Mas tem mais, tem mais. Deus reverte maldição em? Ali dentro da barriga ele estava em maldição. Estava debaixo de uma condenação, ele estava errado. Foi jogado pelos marinheiros no mar porque estava todo errado. Mas a Bíblia diz que ele ganhou a cidade em um dia. Como é que uma cidade inteira se converte pela pregação de um homem? Lembre-se, não foi um homem que chegou num barco, descendo e falando, arrependei-vos. Foi um homem que chegou uma baleia, na beira do mar. Todo mundo começou a se aproximar e falou, uma baleia? O que é isso, esse grande peixe? Você viu quando a baleia para aqui na praia, todo mundo vai ver, vem câmera, vem fotógrafo, vem globo, vem todo mundo, de repente a baleia, bum, bota Jonas para fora e ele, arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus, arrependei-vos, está chegando a hora. E a Bíblia diz que todo mundo começou a chorar, rasgar a roupa e pedir perdão, porque Deus usou aquela maldição para transformar ele num fenômeno, em algo sobrenatural, que sai de dentro de uma baleia e começa a pregar. O teu processo vai te vomitar no teu destino e você vai chegar lá de forma sobrenatural. Não vai ser normal, não vai ser comum. Você não vai mais ficar travado por esse medo. Você não vai mais ficar travado por causa desse desequilíbrio emocional. Você não vai mais ficar travado pela dúvida ou pela essa ignorância. Deus está te fazendo identificar, porque hoje vai cair. Hoje vai cair. Nada mais vai impedir que as portas do teu futuro se abram. Nada mais vai impedir que as portas do teu futuro se abram. Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma missão para você.
Se Deus não tivesse uma missão para você, você estaria em casa nessa terça-feira. Você está aqui porque Deus te escolheu a dedo. Deus te atraiu para esse lugar. Ele tem uma missão para você. E todo impedimento vai cair. A quinta coisa que trava o futuro de um homem é estar no mesmo barco que a pessoa errada. Quando tudo começou a dar errado naquele barco, os marinheiros se reuniram, eles eram especialistas no mar e sabiam, não é normal o que está acontecendo. Esse vento contrário, isso aqui, peraí, tem alguma coisa errada. E eles jogaram sorte para saber quem estava errado dentro daquele barco, porque normal não era. Eles eram especialistas no mar. A sorte cai sobre Jonas. Então eles chegam, eles não jogam Jonas direto, mas falam assim: que tu fizeste para que isso nos sobrevieste? E Jonas falou: eu errei com o meu Deus. E eles falaram: quem é o seu Deus? O Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que tirou o povo de Israel do Egito. A Bíblia diz que todos começaram a se estremecer ao escutar o relatório, o currículo do Deus de Israel. Então, você errou com esse Deus? Jonas falou: só tem um jeito de vocês sobreviverem, me joga no mar. Porque quem está no barco com a pessoa errada vai afundar junto. Cuidado com o barco que você entra, porque ele pode não chegar no futuro, ele pode não chegar no destino final, porque você está com pessoas erradas dentro dele. E Jonas era tão homem de Deus, tão profeta, que ele falou: vai fazer o seguinte, não estraga o futuro de vocês não. Não trava o futuro de vocês não. Me joga no mar que está tudo certo. Vocês vão seguir o caminho de vocês. Grave isso. Em qualquer lugar que você entre, verifique, certifique-se que ali não tem nenhuma pessoa que vai travar o seu futuro. Porque às vezes as coisas vão agitar para você, o barco vai ficar de um lado para o outro, por um problema que não é seu, você só entrou nele. Se você entender a palavra de hoje, somente essa primeira palavra, que é identificar onde você está errando, identificar o que está travando o seu futuro, identificar qual é o nome do ferrolho que está impedindo de você abrir essa porta, as coisas já vão começar a mudar. Porque de hoje para amanhã, o Espírito Santo já vai falar muito com você. Já estão caindo sementes no teu coração que vão fazer diferença para o dia de amanhã. E amanhã, quando a gente começar a estudar como foi o chamado de Jonas e o porquê ele não aceitou, você vai se identificar, você vai entender que muita coisa não aconteceu na tua vida, não porque você não era um homem ou uma mulher de Deus, não porque você não escutava a Deus, e sim porque você sempre tem a mania feia de se escutar antes. Eu vou repetir o versículo: fazei morrer a vossa natureza humana. Vocês têm que morrer para que Cristo viva em vocês, porque enquanto você se escutar, a voz de Deus nunca vai ter efeito em você. Quando essa tentação chegou em Jesus, e Jesus foi tentado várias vezes, não foi só no deserto não. Naquela vez que ele estava no Getsemane, ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava no meio de uma tentação ali. Sabe qual é a tentação que ele estava ali? A tentação de escutar ele mesmo. Caramba, morrer na cruz. Nossa, deve doer demais esse negócio. Só tenho 33 anos, tenho uma vida inteira. Se eu ficar mais um ano aqui, eu salvo um monte de gente. Se nesse último ano eu levantei tantos aleijados, fiz tanto cego, eu ressuscitei morto. Se eu ficar mais um ano, você começa a escutar o teu eu começa a dar desculpas para você fugir do propósito. Aí Jesus quase estava dando voz ao eu. Pai, será que não dá para passar esse cálice? Não, mas não seja a minha vontade, ou seja, não seja a minha voz interior que determina, mas a tua voz que vem do céu, porque nenhuma palavra que vem do céu volta vazia sem cumprir o destino que foi determinado na terra. Então é melhor que saia do céu a voz e não de dentro de mim. Deus vai tirar essa tendência de querer escutar você primeiro. Nós vamos aprender isso amanhã. Porque isso vai destravar completamente a tua vida. Inclusive, muita coisa na tua vida financeira não anda
Porque você escuta você antes de escutar quem já viu onde o dinheiro está. É muito forte o que vai acontecer amanhã. Porque Deus já viu onde o dinheiro está, você não viu, você só está tentando as portas. Deus já sabe em que porta ela está. Só que você está escutando a voz errada. Você escutou a voz do New York Times, você escutou a voz da Bolsa de Valores, mas não escutou a voz daquele que já viu onde está o dinheiro. Olha aí, ó. Deus vai destravar o futuro de muita gente aqui. Cada um de vocês vai ser um missionário. Onde vocês forem enviados, para uma empresa, para uma outra nação, não importa, vocês vão sair daqui enviados. Vocês vão sair aqui debaixo de uma palavra. Vocês vão sair daqui com uma missão. Sabe por quê? Sentido de vida só vem para o ser humano quando ele descobre sua missão, porque ele faz o que faz. Por isso que você precisa sair daqui com uma missão. A dúvida não vai fazer mais parte do teu ministério. O medo não vai mais te deixar sem dormir. A ignorância não vai fazer mais você errar com as pessoas. O desequilíbrio emocional não vai te permitir ficar no altar, mas machucando pessoas. Deus vai tirar os ferrolhos da porta, porque o teu futuro está chegando. O destino que Deus preparou para você está chegando. Nós vamos entrar juntos, rumo ao lugar desejado, aonde Deus preparou para nós. Se for Nínive, ainda que sejamos vomitados por um grande peixe, nós vamos para lá.